muitas profecias do Antigo Testamento foram confirmadas no Novo Testamento. Ela mesma se explica. Daniel capítulo 6. Podeis ficar assentados, que eu vou fazer leituras alternadas. Mesmo assentados, Daniel 6, todos encontraram? Amém? E pareceu bem a Dário, ou outras versões, Dario, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício ou culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Verso 8: agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura, o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Verso 13 diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz sua oração. Aqui no verso 16, então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Por favor, verso 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que me não fizesse dano. Porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Lembrando, Daniel só foi livre porque não tinha inocência nele, não tinha culpa. Por favor, verso 25. Então o rei Dario, ou rei Dário, escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo para sempre, permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Amém, irmãos? Curva sua cabeça um minuto, feche seus olhos. Pai, sei que está aqui, Senhor. Se este teu indigno servo tem achado graça aos teus olhos,
Tira de mim, meu Pai, toda soberba e toda exaltação que porventura minha carne queira se gloriar. Porque aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para lhe pedir, Senhor, que não dê nada para nós, Senhor. Nós viemos aqui para te dar, viemos aqui para servir, viemos aqui para nos entregar. E depois que nós recebemos de ti a sua, meu Pai, atitude de receber nossa gratidão, nossa servidão, se o Senhor quiser, demais coisas o Senhor pode acrescentar. Mas não queremos te pedir nada neste momento, só te oferecer mesmo a nossa vida de corpo, alma e espírito a ti, e deixar que pelo teu Espírito o Senhor faça a obra, e aquilo que o Senhor fizer é o suficiente para nós, Senhor. Aquilo que o Senhor fizer é o importante para nós, porque o que o Senhor tem para nós é muito além daquilo que pensamos ou imaginamos. E te clamamos, ó Senhor, que perdoe os nossos pecados. Pai, não retires nosso nome do livro da vida, como Moisés disse, aquele que pecar, como o Senhor disse a Moisés, aquele que pecar, eu riscarei o nome dele do livro da vida. Pai, nós podemos fazer o que nós quisermos, contanto que nós não pequemos, Senhor. Eu te peço, ó Pai, que tira o crente dos embaraços dessa vida, Senhor. Te peço, ó Senhor, que o Senhor nos ensine a te adorar de verdade, Senhor, em espírito e verdade. Pai, nos ensine a te buscar, meu Pai, no espírito. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira de nós, meu Pai, tudo aquilo que nos leva a achar que somos alguma coisa, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, nos dê humildade, nos dê tolerância para suportar aqueles que ninguém suporta, Senhor. Pai, coloque palavras de poder, autoridade em nossos lábios para falar com mais vil pecadores, Senhor. Pai, te clamamos, ó Senhor, que o Senhor seja o nosso escudo e o nosso broquel, para nos guardar das setas malignas e dardos inflamados do inimigo. Senhor, que nenhuma obra espiritual de baixo espiritismo, seja feitiçaria, seja macumbaria, seja o que for, Pai, não tem efeito sobre a vida do crente que te serve verdadeiramente. Eu te peço, ó Senhor, que quando estendermos as mãos, a tua glória venha se manifestar. Onde quer que nós possamos pisar com a planta dos pés, a tua presença venha a ser notória, Senhor. É o que nós te pedimos, a sua presença, porque se tivermos a sua presença, a sabedoria do alto, o que mais precisamos para vencer o inimigo das nossas almas, Senhor? A tua palavra, porque o Senhor, meu Pai, expulsou Satanás do deserto pela palavra. Então eu te peço, ó Senhor, nos dê entendimento, nos faça crescer na graça e no conhecimento, nos dê sabedoria pela palavra, nos dê, meu Pai, entendimento, porque o Senhor falou para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender-te, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das suas palavras. A sua presença é por causa das nossas palavras na oração, e essa palavra tem que ser as mesmas da Escritura Sagrada. Pai, nós te glorificamos. Sê conosco, ó Senhor, cumpra-se as tuas promessas, faça uma obra na vida do teu povo, Senhor. Aqui estamos, Senhor, o Senhor prometeu, ainda não chegou no final do ano, estamos pertinho. O Senhor ainda pode cumprir no último dia deste ano, Senhor, e eu creio no cumprimento das suas promessas, porque o Senhor sabe como fazer, o Senhor sabe quando fazer e por que fazer. Nós é que não sabemos de nada, Senhor. Pai, que são nossas palavras diante das suas. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando, Senhor, os nossos parentes, entes queridos, vai visitando, meu Pai, nossos familiares, vai salvando, vai libertando filhos, vai entrando com providência, Pai, na causa daqueles mais rebeldes, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, vai visitando os prostíbulos, vai salvando almas, vai levantando missionários, homens e mulheres para fazer a obra do Senhor, vai visitando os drogados nas sarjetas, os alcoólatras caídos no chão, vai visitando as prostitutas mesmo, Senhor, vai salvando os criminosos, os presídios, vai salvando, vai libertando, Senhor, vai fazendo a obra, os mendigos nas ruas, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, usa-nos como instrumento nas suas mãos, como vaso de honra, em que o Senhor possa confiar em dar os dons espirituais para fazer a tua obra. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor. Amém. Por favor, irmãos. Quando nós queremos vencer uma batalha, uma guerra, uma guerrilha, uma contra-guerrilha, que é uma área que eu tenho treinamento, eu aprendi a ação de guerrilha e contra-guerrilha no exército e na polícia, nos treinamentos. A gente usa muito uma palavra chamada estratégia para vencer uma guerra.
a melhor estratégia é quando nós conhecemos quem é o inimigo e como que o inimigo age. Estratégia. Então a gente colocava alguém infiltrado lá. A gente infiltrava alguém disfarçado e esse alguém ficava fingindo que era do grupo deles. E aí depois ele nos trazia toda a informação. Trazia quantos eram, qual armamento que eles estão usando, qual o treinamento que eles tinham e qual também a estratégia deles, por qual caminho iria passar, de que forma irá fazer. Assim também é o inimigo da nossa alma. Ele tem estratégias. Deus também tem suas estratégias. E essas estratégias, irmãos, é de como fazer para atingir um objetivo. É um planejamento que é feito. Essa estratégia é para não errar o alvo. Satanás, ele sabe o que você mais gosta, ele sabe quais são os seus desejos prazerosos, ele sabe onde que você é mais fraco, ele sabe onde tocar em você para você ficar magoado, ele sabe o que fazer para te ofender, porque ele conhece o ser humano há mais de 5.000 anos. E se ele conhece o ser humano há mais de 5.000 anos, então ele sabe a estrutura nossa, os nossos desejos, ele sabe as nossas necessidades, ele sabe o que vai te engodar, mas cada um de nós é tentado e atraído por aquilo que nós desejamos, pelas nossas próprias consciências, que é o desejo intenso, o desejo ardente, mas cada um é tentado pelas suas próprias consciências. Havendo a consciência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado gera morte espiritual. Então ele quer nos matar espiritualmente. Para isso ele usa de estratégia. Eu lembro que quando a gente era criança, para pegar um passarinho, eu não pegava passarinho para matar, eu pegava passarinho porque eu queria vê-lo de perto, queria pegar na mão. Eu montava arapuca, a gente colocava uma isca lá, para atrair a presa, e aí a gente colocava um pedacinho de pau assim segurando a arapuca, e aí quando ele amarrava na isca, quando ele pegava a isca, puxava o pezinho e a arapuca fechava. Mas a gente disfarçava, colocava uns galhos por cima da arapuca, para disfarçar. O inimigo faz a mesma coisa, ele disfarça, ele usa de estratégia, tem todo um planejamento. Você acha que ele está te assolando, te perturbando, só porque ele é mau? Irmão, tem toda uma estratégia para te engodar, tem todo um planejamento para te envolver. E começa pelas beiradas. Isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui não tem problema não, isso aqui depois eu peço perdão, fica tudo certo. Vai te engodando, vai te enganando, vai te enrolando, vai te envolvendo. Quando você assusta, você está preso pelo pecado que você cometeu, você está escravo novamente. Então, irmãos, aqui o inimigo das nossas almas usou de estratégia para pegar Daniel. Tentou pelo serviço dele, mas não tinha jeito. Ele tinha um espírito excelente, ele não errava, ele não falhava, ele não pecava, ele não fazia nada da carne, só fazia tudo do espírito, porque só vivia em oração, 3 vezes por dia orando, só vivia em espírito, porque o espírito é contra a carne, o espírito é contra a oração, é contra a carne. Quem está na carne não consegue orar nem 5 minutos, só consegue orar quem anda em espírito, porque a carne é a própria vontade, o espírito é a vontade de Deus, a oração é algo que Deus tem vontade. Até você adquirir essa vontade, você tem que estar em espírito, fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, o que acontece? Ele tinha um espírito excelente, não achava nele culpa nem erro nenhum. Não vou falar muito sobre a história de Daniel na Cova dos Leões, porque todo mundo já conhece. Olha bem, e ele, por essas qualidades todas, não achavam culpa. Se eles tinham 120 presidentes, 120 províncias, e aí tinham 3 príncipes que coordenavam as 120 províncias. Daniel era um deles. E o rei queria colocá-lo como o maioral de todos eles. Segundo homem depois do rei, gerou o quê? 3 coisas: inveja, ciúmes e cobiça. Por quê? Todos queriam o cargo de Daniel. Cobiça, você desejar o que não é seu, o que não lhe pertence, o que você não pode ter. Cobiça, desejar a mulher do outro, desejar o homem da outra. Cobiça, já o que não é seu. Inveja, se sente mal por outro ficar bem. Se o rei queria constituir Daniel como maioral, segundo depois do rei, isso gerou o quê? Inveja, desejar, ou seja, você ficar mal quando o outro tem sucesso. Inveja, gerou também o quê? Inveja, gerou cobiça, gerou ciúmes. Assim começou tudo, porque queriam o cargo de Daniel. E ele tinha um espírito excelente, não achava nele culpa nem erro nenhum. Aí fizeram o quê? Convenceram o rei
a mudar a lei. O que acontece? Tentaram de tudo para derrubar os cristãos, até hoje. Tentaram de tudo, irmãos, para derrubar os cristãos até hoje. Mas agora já mudaram as leis. Na Argentina já pode o aborto, matar a criança. Mas, irmão Nivaldo, no Brasil não pode ainda, não pode. Mas e se a jovem for violentada sexualmente? Ela vai ter que conviver com aquele filho que não é dela, da violência, do estupro, vai ter que conviver. Irmãos, todo mundo que é violentado sexualmente, é só registrar o boletim de ocorrência, vai aqui no Hospital Júlio Miller, um boletim de ocorrência, você toma um coquetel, um conjunto de remédios, você toma, em que a mulher não engravida, a mulher não pega doença sexualmente transmissível, nenhum tipo de doença, fica boa. Mas, não, espera engravidar para depois matar. Ela não engravida da violência que ela teve, mas espera engravidar para depois matar, tirar a vida. Aconteceu aqui, todo mundo viu, foi falado por um irmão que ele estava em pecado. Ele falou assim, eu não cometo pecado, não estou cometendo um pecado. O Senhor tirou a vida de alguém. Ele falou assim, eu nunca tirei a vida de ninguém, essa profecia não é da carne, não é de Deus não. O Senhor tirou a vida. Ele falou, vamos orar então, vamos orar. Nós oramos, os irmãos viram, os irmãos são testemunhos, irmãos viram. Nós oramos, foi revelado que ele tinha abortado uma criança. Ele colocou o remédio na mulher e matou a criança. E isso é homicídio. Ah, é aborto. Para mim é homicídio. Tirou a vida, uma vida que tirou. Então, como eu estava dizendo, o que o inimigo faz? Quais são as estratégias do inimigo para destruir nossa vida? Primeiro, plantar inveja, ciúmes e cobiça nas pessoas. Qual que é outra estratégia, como tentaram fazer com Daniel? Qual que é outra estratégia do inimigo? Impedir o sucesso e a prosperidade do ímpio. Tentar impedir Daniel de assumir o cargo mais importante no reinado depois do rei. Terceiro, dissimulação. O inimigo ele é dissimulado. Ele usa dissimulação, irmãos. Convencer o rei, enganar o rei. Tentaram mostrar para o rei que era a melhor coisa que ele estava fazendo. O senhor, ó rei, será como um deus por 30 dias. Porque tinham muitos deuses na Babilônia, muitos deuses. Mas aí ninguém vai pedir a nenhum deus, a não ser para o senhor primeiro. Ou seja, ele seria como um deus por 30 dias. Ele foi enganado, mas a estratégia era para pegar Daniel. Não era para deixar o rei exaltado 30 dias, muito mais para pegar Daniel. Eles foram dissimulados. A palavra dissimulado é ocultar as verdadeiras intenções. Gente cheia de pecado, vem para a igreja, fala que é crente, aceita Jesus, faz discipulado, até batiza nas águas, mas fica dissimulado dentro da igreja. Ah, Senhor, eu te adoro, mas cheio de pecado lá fora. Ah, Senhor, te louvo, te glorifico. Senhor, ainda canta aquele hino que eu sempre falo. Quero ser fiel. Ih, mentira. O louvor é mentiroso, dissimulado. Tem gente que finge, imita línguas estranhas, fica repetindo línguas estranhas, imita línguas estranhas e fala que está cheio de expressão, dissimulado. Suas verdadeiras intenções são outras. Tem pessoas que vêm para a igreja só para ficar olhando para as mulheres. Só ficar olhando para as mulheres. Teve uma vez aqui na porta, uma pessoa estava indo embora de outra igreja, e eu cheguei ao lado dele assim, senti no meu coração que as intenções dele eram más. E eu fui e falei para ele assim, você não está vindo para adorar a Deus de verdade. Você veio aqui para olhar para mim. Assim, quem falou para o senhor? Eu falei assim, eu senti no meu coração de falar isso. Você está vindo aqui para olhar uma mulher, só isso. Por que você não aproveita que Deus está usando esses meios? Deus está falando com você. Foi pregando uma palavra maravilhosa, você nem prestou atenção. E você está vindo aqui por causa de mulher. Talvez Deus está usando desse meio para te salvar, quem sabe? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado, muito cuidado, não brinca com as coisas sérias de Deus, não brinca, sabe, irmão, pessoas dissimuladas, pessoas que, aleluia, glória a Deus, irmão, a paz do Senhor, e te abraça, na verdade, só aproxima de você por interesse, sabe, pessoas dissimuladas, esses homens aqui dissimulados, demonstraram para o rei, como assessoria do rei, que estava fazendo algo muito bom para o reinado, algo muito bom para o rei, na verdade, era para pegar Daniel, dissimulados. O inimigo usa de estratégia, como? Usa de dissimulação, o inimigo usa
de pessoas com inveja, com ciúmes, de cobiça. O inimigo usa de pessoas que querem atrapalhar o sucesso das outras. O inimigo usa de pessoas para prejudicar pessoas. Então, irmãos, são as estratégias do inimigo. E quais eram as estratégias daquelas pessoas? A estratégia do homem mau: obter vantagens indevidas. Que mais? Enganar, mentir, persuadir, formar panelinhas. Eu lembro perfeitamente que se nós não tomarmos cuidados na igreja, formam grupinhos difíceis para você relacionar. Junta grupinhos assim, 2, 3 pessoas, já não conversa com a outra. Não conversou com a minha irmã que eu gosto dela, também não converso também. Isso acontece em todo lugar, irmãos. Todo lugar. Então nós temos muito cuidado com isso. Não podemos fazer acepção de pessoas. Aqui, estavam fazendo acepção. Olha o que aconteceu. Aqui juntaram a panelinha. Foram lá as autoridades, foram os homens que deveriam ser amigos de Daniel, eram inimigos. Juntaram, fizeram uma panelinha e foram até o rei para convencer o rei. A convencer o rei a assinar um decreto que prejudicaria Daniel, porque só podia uma forma de pegar Daniel na lei do nosso Deus, impedido de adorar, porque todos sabiam que Daniel buscava a face do Senhor 3 vezes por dia. São estratégia do homem. E quais são as estratégias de Deus nessa passagem? Deus queria ser conhecido e glorificado na Babilônia. Deus queria dar vitória para Daniel contra os seus inimigos. Deus queria, olha bem, Deus tinha uma estratégia, um propósito nessa situação. Na prova de Daniel, quem foi provado foi Daniel, mas Deus estava sendo glorificado, Deus estava sendo exaltado. Olha bem, Deus queria prosperar Daniel, porque depois que Daniel conseguiu e venceu os leões, que Daniel sobreviveu, Daniel teve um livramento da parte de Deus. A Bíblia diz que Daniel prosperou no reinado, não só nesse como no outro também. Então, quando Deus quer te prosperar, Ele aproveita das dores que você está passando, das perseguições que você passa, do sofrimento que você passa para te prosperar. Irmãos, olha bem, Daniel estava sofrendo na cova, sim, quem não sofre? Só que Deus já tinha um plano de prosperidade para ele, porque ele prosperou. Eu digo para você, você consegue enxergar na dor que você passa, o trabalhar e o prosperar de Deus na sua vida? Você consegue enxergar isso? Você consegue entender que o que você perdeu, o que você não alcançou, o que você almejou, as suas frustrações, as suas decepções, os seus problemas, Deus está usando isso para que Ele seja glorificado através da sua vida, para que você possa prosperar lá na frente? Você consegue vislumbrar isso? Irmãos, olha bem, Daniel tinha algumas qualidades que poucas pessoas tinham. Daniel tinha algumas qualidades. Daniel era fiel, Daniel era justo, Daniel fazia a obra de Deus, discipulava pessoas, discipulou Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel tinha um espírito excelente, era honesto, não falhava, não cometia erros. Daniel era perfeito, à luz dos nossos olhos. Daniel não cometia erros, não tinha culpa alguma. E tem mais, era alguém focado, era alguém determinado quando se tratava da obra de Deus. Ele era determinado, ele era focado, ele era resolvido, tinha visão. Irmãos, nada tirava Daniel do seu propósito. Então, quando você é um crente que faz propósito e cumpre seus propósitos, Deus honra. Deus honra. Quando você fala para Deus que vai fazer e faz, quando você é alguém que cumpre voto, Deus se agrada, irmãos. Eu lembro perfeitamente, irmãos, que não dá para contar o testemunho, a maioria já conhece, mas eu gostaria de contar um pedacinho. Eu prendi muito criminoso lá em Aripuanã. Só que teve um deles que ele falou, era muito forte, ele falou assim, que ninguém colocava a mão nele, ninguém prendia ele. Não conseguia mesmo prender ele, dava os seus meios lá, tinha muito dinheiro, não ficava preso. E eu fui até o juiz e falei com a juíza e expliquei toda a situação que estava acontecendo, que a gente não conseguia mais ele preso, a juíza era nova na cidade. Falei com o promotor, consegui um mandado de busca e apreensão na casa dele. Só que eu tinha um propósito com Deus, eu não podia faltar culto oficiais. Eu dava um jeito, como era o comandante da cidade, eu dava um jeito. E aí chegou 17 horas o mandado de busca e apreensão, e ele tem que ser cumprido até 18 horas, só tinha 1 hora, e o oficial de justiça estava ali querendo apoio dos policiais.
Eu escalei os policiais para irem lá, um sargento e 3 soldados, e eles foram e eu fui para a igreja. Quando eu voltei da igreja, eles estavam se degradando. O criminoso lutava artes marciais e estava chutando os policiais segurando, pancadaria. Eu dei a ordem para que parasse aquilo. Não, olha aqui que ele fez, me deu um chute aqui e tal, o policial falando, tudo bem, ninguém encosta mais em ninguém. Está algemado ali, só que ele machucou, né? A pessoa machucou, deu exame de corpo de delito, e aí deu abuso de autoridade, deu lesão corporal, deu uma série de coisas. Mas passou muito tempo, isso, o processo é demorado. Depois de quase um ano, eu já estava em Cuiabá, vem a ordem judicial, para a gente ser, a intimação para a gente ser ouvido. E aí, irmãos, quando nós fomos para ser ouvidos, os policiais falaram assim, não, isso não pode acontecer, não, isso está errado. Eu falei assim, eu vou declarar o que eu vi a verdade, vocês estavam se degradando. Eu falei, não, você não pode declarar isso, vai dar problema para nós, vou ter que declarar isso. E quando chegou um dia antes da audiência, eu fiquei orando de madrugada, isso há 21 anos atrás, fiquei orando de madrugada, e aí eu senti que na sala, eu não estava sozinho, eu senti que a presença, tipo uma névoa, não era quente, era gelado, assim, eu confesso que eu fiquei com receio de abrir os olhos e ver o que eu não queria, e aí eu ouvi a voz do Senhor e falou comigo, e eu não sabia se eu falava a verdade ou se eu falava mentira, porque se eu falasse a verdade, eu também ia preso, os policiais iam presos. Por quê? Porque eu deveria prender todo mundo em flagrante, mas o homem assaltou o banco, violentou mulheres, aliciou muitos para as drogas, criminoso, e eu tinha que falar a verdade, que os policiais estão se degradando com ele. E os policiais falaram, não, nós declaramos não, que nós foi legítima defesa, precisamos usar das forças necessárias. E aí, irmãos, quando chegou no dia da audiência, eu falei que eu ia declarar a verdade de tudo. E eu sabia que eu também seria prejudicado. Mas aí, irmãos, quando chegou na hora da audiência, o senhor tinha falado comigo que eu deveria falar a verdade de tudo. Doa o que doesse, custasse, eu tinha que falar toda a verdade. Irmãos, na hora da audiência foi tremendo. O Espírito Santo me tomou, comecei a falar em línguas assim, bem baixinho. Entrei na sala da audiência assim. O juiz perguntou, porque é justiça militar, né? São 4 coronéis e um juiz. O juiz é a 5ª pessoa para tirar desempatar, né? Não ficar empatado nas votações. Aí ela perguntou assim: o senhor solicitou mandado de busca e apreensão? Sim, excelência, eu solicitei. O senhor ordenou os policiais que fossem cumprir a ordem judicial? Sim. O senhor foi para a igreja depois disso? Sim, excelência. Aí chega a hora dela perguntar se eu vi, irmãos, se eu vi alguma coisa depois que eu voltei da igreja. Irmãos, ela não conseguia perguntar. Parecia que ela tentava assim, não conseguia perguntar. Aí o promotor deveria perguntar, advogado de acusação, todos deveriam perguntar. Ninguém perguntou nada, irmãos. Todo mundo se calou, Deus fechou a boca do leão. E aí, irmãos, naquele momento que ele não perguntou nada, ficou uns 10 a 15 minutos folheando o processo assim, folheava, mas não conseguiram perguntar nada. Se não perguntaram nada, eu não falei nada, eu fiquei quieto também. Não perguntou nada, eu não precisei mentir. Deus falou assim: eu não preciso de mentira para te ajudar, fale a verdade. Eu tinha que estar disposto a assumir risco de perder tudo, carreira, tudo. Mas aí, irmãos, não perguntou nada. E aí, irmãos, quando não perguntou nada, a hora que terminou, falou assim: escrivão, encerra. Eu, glória! Deu glória, eu assustei todo mundo na hora. Mas aí eu fui rapidinho, saiu a impressão do papel lá, eu já assinei. Deus me livrou, mas só que eu tinha feito um voto, um propósito com Deus no dia anterior de madrugada. Falei assim: Senhor, se o Senhor me livrar, estava tão gostoso de madrugada na presença de Deus. Falei: Senhor, se o Senhor realmente me livrar dessa, eu vou te buscar até o final da minha vida na terra, todos os dias, o Senhor de madrugada. Que eu iria buscar o Senhor todos os dias de madrugada até o final da minha vida na terra. Então, todos os dias, nesses 21, vai para 21 anos agora, final do ano, 21 anos que faz. Todos os dias de madrugada. Mas só que Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente, conhece o seu futuro. Ele sabia que eu ia cumprir. Ele conhece o meu futuro, o nosso futuro.
Ele sabia que eu ia cumprir, ele sabia que Ana realmente, se ele desse um filho para Ana, Ana devolveria esse filho consagrando ao Senhor, para a obra do Senhor. Então, quando ele olha para você, eu vou na frente pedir perdão para você, ele sabe se é de verdade, se é de coração, ele sabe as intenções do seu coração, se é para sempre mesmo, ou simplesmente só porque chamou na frente. Ele sabe se você se entregou de verdade, ele sabe aqui quem tem pecado escondido, ele sabe aqui quem realmente é fiel de verdade, ele sabe, não tem como esconder. Esconde do pastor, esconde de pessoas, mas de Deus ninguém esconde. E ele sabia no meu coração que se eu falasse que ia fazer, eu ia fazer. Porque eu podia ter muitas falhas, muitos erros, mas quando eu falava que fazia uma coisa, eu ia fazer. Quando eu falava que ia pegar alguém, eu pegava. Quando eu falava que ia encontrar alguém, eu encontrava. Minha mãe falou, quando eu aceitei Jesus, eu não me consertei de imediato. Mas minha mãe falou assim, meu filho, você é um homem de palavra, quando você fala que você vai fazer, você faz. Então fala para Deus que você vai pelo menos 2 vezes por semana na igreja. E eu fui e fiz aquela oração mesmo assim, olha aqui, Deus, olha aqui, Deus. Eu não quero ir para a igreja não, mas eu vejo que eu preciso. Estou precisando, mas eu só vou 2 vezes por semana, tá bom? Só 2 vezes por semana. E fiquei 2 vezes por semana, cumprindo, chateado, mas tinha que cumprir. Eu falei, dei minha palavra e fui. Aí foi, Deus me libertou, tanto ir para a igreja, e Deus me libertou de vez dos meus desejos, dos meus prazeres, sabe, irmãos? Então Deus, Ele gosta de pessoas que honram o que fala. Para Deus, sim, sim, não, não. Se votares, apressa-te a cumprir. É melhor não votar do que votar. Por quê? Porque Ele é assim. E se Deus é assim, nós somos imagem e semelhança dEle, quer que nós sejamos assim também. Deus quer que você fale assim, não vou mais beber. Não é para beber mais mesmo. Vai morrer de vontade, mas não vai beber mais. Não vou fumar mais. Você vai morrer de vontade. Então que eu morra de vontade, o inimigo desiste de você. Você tem que ser homem para honrar o que você fala. Dizendo homem e mulher. Você tem que honrar o que você fala. Você tem que estar disposto a sofrer por esse evangelho de vontade. Os meus prazeres, eu sofri por muitos meses de vontade, eu chorava de vontade, mas não fiz, porque eu tinha que honrar a minha palavra. E aí, quando eu honro a palavra que eu falei diante do Senhor, Deus honra a palavra que Ele falou diante de mim. Aí quando Deus fala assim que Ele vai curar, Ele cura mesmo. Quando Ele fala que vai abrir as portas, Ele abre mesmo. Ele honra a palavra dEle, mas primeiro eu tive que honrar as minhas palavras para com Ele. Por isso que está escrito lá em Daniel 10:12. Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender-te, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim, Daniel, por causa das suas palavras. Você está honrando as suas palavras e agora eu vou honrar as minhas, vou fazer cumpri-las. E aí quando você lê a palavra, quando você fala a palavra, ela se materializa, ela se manifesta. Deus traz a existência que não existia, que era somente verbal, agora é materializado. Assim são as bênçãos, os milagres que acontecem. Mas primeiro você honra a Deus, depois Ele vai e te honra. Você honra a Deus. É difícil, é muito difícil, porque não é fácil entrar no céu. Mas Daniel, ele honrava a Deus. Ele honrava a Deus em tudo. E Deus o honrou, dando livramento para ele. E o mais interessante, irmãos, é que as estratégias do inimigo que nós aprendemos aqui, as estratégias do homem e as estratégias de Deus, eu acho mais interessante a estratégia de Deus. Ele queria ser conhecido na Babilônia e permitiu que isso tudo acontecesse. Ele queria ser glorificado na Babilônia e permitiu que isso acontecesse. Ele quer ser glorificado através da sua vida e permite o seu casamento estar desse jeito. Ele quer ser glorificado através da sua vida e permite você ter percas na vida sentimental, permite você ter percas financeiras. Por quê? Porque Ele quer ser glorificado através de você. E Ele deu livramento para Daniel e fez Daniel prosperar. Ou seja, ele foi glorificado, Daniel prosperou. Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que as portas sejam abertas, Ele quer que suas causas sejam resolvidas, Ele quer que seus problemas sejam solucionados, e Ele é glorificado através disso. Então por isso Ele permitiu que situações ruins acontecessem com você. É por isso que Ele permitiu que dificuldades aparecessem, barreiras aparecessem, porque Ele queria ser glorificado através de você. Ele queria te prosperar, quer te prosperar. Você precisa entender isso. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Com Deus ontem, quero agradecer pelas curas, agradecer por todos os milagres que Deus fez. Alguém tem algum testemunho para contar? .
Sim, que a senhora pediu oração. Glórias a Deus, irmãos. Glórias a Deus. Deus fez a obra. Glórias a Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, neste momento, ó Senhor, entregamos nossas vidas a Ti, e se porventura fizemos algo que não Te agradou, nos perdoe, Senhor, porque nós somos falhos e pecadores, Senhor. Pai, se nossa língua andou falando demais, nos perdoe, Senhor. Se a nossa mente, meu Pai, andou pensando que não devia, nos perdoe, Senhor. Se as nossas atitudes não Te agradaram, Senhor, nos perdoe, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, faça de nós uma nova criatura. Não retires nosso nome do livro da vida, ao contrário, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Não permita que os desejos da carne, meu Pai, a nossa própria vontade, venham ofuscar o brilho do Teu Espírito e a Sua presença em nossas vidas. Transforma-nos, meu Pai, de glória em glória. Faça-nos crescer na graça e no conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, cumpra-se as Suas promessas, eu Te peço. Sê conosco e salva os nossos parentes. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu perdão. Amém. Amém. Agora que Deus perdoa os nossos pecados, eu gostaria de orar rapidamente por você. Podemos assentar um minuto? Gostaria de orar por você que desejava tanto fazer uma viagem, não muito longe, lá para o Canadá, para os Estados Unidos, uma viagem mais perto, desejava fazer uma viagem, e você não vislumbra possibilidade nenhuma. Você queria visitar um parente seu, ou queria ver sua mãe, seja quem for, e você não tem possibilidade, ou por condição financeira, ou porque não pode sair do serviço, por algum motivo você não pode, mas você gostaria no seu coração. E eu gostaria de orar por você que tem esse desejo. Pode aproximar mais, que não vai revelar pecado não, a gente pode aproximar mais. Encontrei um irmão lá fora, ele falou assim, não vou mais no seu oração de madrugada, não. Porque uma vez veio aqui, aí revelou, né, e isso não vai voltar mais só por causa disso, eu estou com vergonha. Vamos orar. O desejo no coração existe, né, não é verdade? Mas nós não temos condições nem tempo às vezes para poder viajar. Deus, Ele pode preparar um meio, depois vocês podem dar o testemunho, amém? Mas a viagem de vocês é muito mais para fazer obra missionária do que para curtir parente, não é verdade? Vamos lá para falar do amor do Senhor, vamos lá para evangelizar, não é verdade? Não é verdade? Aí demais coisa Deus dá, né? Não é verdade? O churrasquinho, a confraternização, não é verdade? Mas primeiro é fazer a obra de Deus, assim que tem que pensar o crente, amém? Tem gente que faz o contrário. Eu vou jejuar, estou precisando emagrecer mesmo. Tem gente que faz o contrário. Jejuar porque precisa emagrecer. Crê que Deus pode preparar meios? Crê? Crê? Deus pode preparar condições? Crê? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eles têm saudade dos seus parentes, Senhor, às vezes até da sua terra natal. Tenha misericórdia dos meus irmãos, Senhor. O Senhor poderia preparar os meios, Senhor, financeiros e o tempo que elas precisam, Senhor, ou cuidar das coisas delas aqui, Senhor, seja ministério, seja empresa, seja funcionários, seja familiar, filhos. O Senhor pode, Pai, entrar com providência nesta causa? O Senhor pode, meu Pai, dar um sinal para elas ainda essa semana? Ainda até quarta-feira, o Senhor poderia dar esse sinal, Senhor? O Senhor poderia, meu Pai, entrar com providência nesta causa? Oh, Senhor, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, porque só o Senhor pode todas as coisas, toda a glória, toda a honra, todo louvor é dado a Ti. Entra com providência nesta causa, em nome de Jesus, amém. Crê? Dá o testemunho, tá? Eu gostaria de orar por você que está muito preocupado com 2021. Você está muito preocupado com o ano que vem. Aliás, esse ano nos mostrou que nós vivemos um tempo de incertezas. Você não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Você não sabe que daqui a algum mês o que vai acontecer. Se a pandemia virar com toda a força e fúria mais do que já veio. Um ano de incerteza.
Você está apreensivo com o ano que vem. Como será o comércio ano que vem? Como será a economia ano que vem? Como serão as famílias ano que vem? A gente vai continuar assim, não pode mais aglomerar nunca mais? E essa vacina, será que vou tomar ou não vou tomar? Um ano 2020, 2021 de incertezas. Você está apreensivo com o ano que vem. Você tem um negócio, você tem o seu serviço. Será que eu vou perder meu serviço? Será que eu vou à falência? Você que está preocupado e apreensivo, Deus quer falar com você. Ele não quer que você fique assim. Você que está nessa condição, preocupado, você não sabe se vai ficar aqui, se você vai embora, se não, se vai tentar alguma outra coisa em algum outro lugar, você não sabe. Você que está preocupado com isso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Irmãos, há males que vêm para bem. Nós estávamos no ponto de culto na casa da irmã Mayra. Bateu um vendaval e tirou todo o telhado. Nós colocamos o telhado todinho dela lá de volta. Lá era o ponto de culto, é como se fosse culto familiar ou célula, como você achar melhor falar. Mas aí, nós tínhamos um problema lá. O sobrinho dela mandava em todo mundo e começou a fazer festas raves no espaço que a gente tinha locado. Eu pagava aluguel daquele espaço para a gente fazer o culto lá, uma varanda grande. E aí eu fiquei chateado, eu quis chamar a viatura para prender os jovens, adolescentes que estavam lá, drogas e sexo. Eu queria, sabe, um lugar santo, um lugar que a gente faz culto, as pessoas fazem festa raves. Não dá certo, e a gente estava pagando aluguel. Aí eu falei, tem que sair de lá. Aí nós já estávamos com mais da metade do dinheiro para comprar o terreno dessa igreja. Aí nós forçamos a barra aqui, fiz um empréstimo ali, peguei dinheiro com mais não sei quem, e deu um jeito e compramos o terreno. Foi Deus que permitiu aquilo. Foi Deus que fez eu ficar nervoso, ficar chateado com o que estavam fazendo. Não estavam cumprindo o contrato. Foi Deus que fez aquilo. Se Deus tivesse apertado, eu não teria acelerado para comprar o terreno aqui, talvez a gente não estaria nem hoje aqui. Entende? Entenda isso, que aquilo que você está passando, não é uma obra do acaso, não é falta de sorte. Nós não temos sorte, nós temos Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Do crente tudo é milimetricamente controlado e calculado por Deus. Milimetricamente calculado e controlado por Deus. Assim é a vida de um crente. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nós é que não sabemos enquanto Deus não revela. Apesar de ser um Deus que gosta de revelar. Entenda isso. Nada é por acaso. Então o que vocês passaram, a situação que vocês passaram, deixou vocês apreensivos. Deus não quer que vocês fiquem nervosos, desequilibrados, abalados emocionalmente, muito menos com tanta preocupação. Também não é para, como todo mundo prega aí, confia no Senhor, deixa nas mãos dele. Aquele meu marido está nas mãos do Senhor, está na mão de Jeová. Você não vai pregar, você não vai evangelizar, você não vai fazer a sua parte. Não é para esperar cair do céu também. Nós vamos fazer a nossa parte. Nossa parte é orar, é jejuar, é evangelizar, é nossa parte. Mas Deus não nos desampara. Aquela situação sua só está começando. Se Ele mandar encerrar tudo, vai ter que mandar voltar, porque vai aparecer. Entende o que eu estou falando? Entende o que eu estou falando? Deus não falou para a senhora que ia dar a vitória para a senhora, não deu a vitória? Era impossível, não era? Desde aquela época eu estava falando, várias vezes. Não deu uma coisa impossível? Tá. Então Deus não falha, Deus não erra, Deus não mente. Amém? Então, quanto mais qualidade buscar no serviço, e quanto mais procurar reduzir os custos, irmãos, tem que ser esperto. Você fica com raiva de concorrente, é o contrário. Está vendendo o perfume que eu vendo, está vendendo o bolo que eu vendo na minha área, meus clientes estão roubando meus... Não, é o contrário. Você faz bolo, juntar aqui, faz bolo, vamos juntar aqui, vamos comprar junto em grande quantidade e vai se abaixar o custo. É o contrário. É um ajudando o outro, sabe? É uma cooperativa. Se você não abaixa custo,
Se você não aumenta a sua qualidade, colocando higiene, limpeza no seu produto, se você não faz um bom marketing, é certeza que você está fadado ao insucesso, falência. Então, entende o que eu estou falando? Quanto mais procurar baixar o custo, quanto mais procurar a qualidade no serviço prestado, mais vai ganhar. Só isso, oração e pronto, dará certo. Porque o inimigo sabe e conhece nossas fraquezas, nossas limitações. Fala para o seu esposo para ele não ficar preocupado. Deus está no controle de tudo. Não vai perder. Não vai perder, porque aquilo que já perdeu, ele vai trazer de volta. Pode falar para ele, pede para ele ligar para mim que eu explico para ele. Amém? Com relação às percas que teve, porque destruíram tudo, quebraram tudo. As percas que teve porque deixaram as paredes, todas as escadas sujas. As percas que teve porque levaram até a torneira. As percas que teve porque levaram coisas de lá. Para não se preocupar. Tudo vai ter que voltar. Porque eu vou voltar. Não vai haver prejuízo. Porque o que eu vou fazer, o valor que eu vou dar agora, será maior do que o valor que perdeu. E o meu nome será glorificado. Lembre-se dessas palavras. Porque temes? Eu não te capacitei? Eu não te preparei? Não faz melhor do que muitos aí fora? Não fui eu que te dei essa dádiva? Deus está dizendo, não foi eu que te dei essa dádiva? Não foi eu que te ensinei como fazer? Não foi eu que te dei os meios? Quem é o inimigo para tirar de ti o que eu te dei? Quem é o inimigo para tirar do que eu te dei? Anima-te, esforça-te, faça melhor e verás a glória do Senhor. Amém? Quem é o inimigo? Ele não provou para ti por esses dias que tirou aquilo que era pedra de tropeço? Da mesma forma que ele tirou por esses dias aquele que era pedra de tropeço, tiraram todas as outras. Por diversas vezes tentou através de documentação, tentou através de fiscais, tentou através de concorrência desleal. Tudo isso foi tentado, e eu só sei uma delas, que o Senhor me falou. Eu não sei as outras duas, Deus está me mostrando agora, para só saber que é Deus que está falando e não sou eu. Se ele tirou todas essas estratégias do inimigo, as outras que vierem vão ser tiradas também. Entende isso? Só que o problema é que o seu serviço tem que ser o controle na rédea, segurando ele de perto, para não escapar e nem ter prejuízo. Então, por esse motivo que não foi aberto em outro lugar também, porque tem que estar de perto para cuidar. E a irmã não teria tempo para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E a irmã tem a prioridade à obra do Senhor. E por a irmã ter a prioridade à obra do Senhor, sempre vai dar certo. Aquela situação que não deu certo do restaurante é porque tinha acabado a obra, o seu serviço naquilo lá. Por isso que não estava dando certo. Entende? Porque Deus não queria mais que ficasse com aquilo. Era a vontade do Senhor. Amém? Então não se preocupa, não vai fechar, não vai falir, não vai perder, daqui para frente vai só prosperar ainda mais. Amém? As pessoas que quiserem ajudar, se elas não servirem a Deus de verdade, vai acabar te atrapalhando lá na frente. Mas se porventura fizer a sociedade com alguém que aparecer, esse alguém tem que ser muito bem claro, muito bem detalhado, cada função de cada um nas cláusulas de um contrato. Lembrando, se eu te dei coragem para falar aquilo que eu mando, se eu te dei coragem para fazer o que mando fazer, tenha coragem para fazer tudo aquilo que eu te mandar. Não temas, porque as decisões que tu toma já estão no teu coração que eu coloquei. Então, não fique me perguntando, será que faço, Senhor? Será que não vou, Senhor? Não precisa perguntar, porque está na minha presença. E quando está na minha presença, o que decide eu apoio, eu honro. Então não tenha medo de investir, não tenha medo de se arriscar, porque eu estou contigo, e se eu estou contigo, eu garanto a vitória. Contanto que não saia da minha presença e escute minha voz para tomar todas as direções que têm que ser tomadas. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença. É um privilégio tê-lo aqui em nosso meio, Senhor. Nós não somos dignos disso. Pai, se o Senhor se manifestar em glória, nenhum de nós aqui suportaríamos, Senhor, a tua glória. Mas eu te peço, Senhor, receba nossa gratidão por sua visita, Senhor, a visita do teu Espírito. Obrigado, Senhor. Pai, somos o templo do Senhor. Estamos reunidos para te adorar, te louvar. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco. Nós não temos palavras em nosso vocabulário para te agradecer, por falar conosco coisas que o homem não sabe, que a ciência não resolve. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém.
o dom da palavra e da ciência, o dom de operação de maravilhas e o dom de discernimento de espíritos. É muito importante, irmãos. A Bíblia diz, busca os melhores dons. Por quê? Não é para ficar uma coisa bonita de revelação, não. É porque Deus se manifesta a verdade do que está acontecendo, a verdade. Porque nós somos enganados a todo tempo, até com o produto que você compra. Você compra um produto achando que é uma coisa, compra gato por lebre. Você fica tão arrependido depois, já comprou, já gastou. Mas com Deus não tem essas coisas. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é a verdade. E é a vantagem de servir a Deus, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade. O inimigo está tentando te roubar algo, tentando tirar algo de você, e já faz dias que isso vem acontecendo. Quer tirar algo de você, quer te dar prejuízo. O inimigo está tentando e parece que não para, e ele só vai adiante, você não consegue eliminá-lo de vez. E você percebe que está escapando pelas suas mãos. Você que está passando por isso. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você não pode perder isso, você não pode ter esse prejuízo. Vem, irmão Ricardo. O senhor crê que o senhor vai conseguir vender aquela área? Não pode escapar isso pelas suas mãos. Não pode escapar isso pelas suas mãos, tem que vender. Deixa eu acordar ela aqui. Irmã? Aí? Essa Vitória vai perder, não quer que a senhora perde, né? Hã? Amém? Crê? 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 Acredita? Acredita? Deus pode restituir. O que está escapando pelas suas mãos, Deus não vai permitir. Se você crê, Deus não vai permitir. Amém? Ele depende da nossa fé. Depende de nós crermos, sem duvidar. Amém? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, seja repreendido toda a artimanha e armadilha do inimigo na tentativa de escapar pelas mãos do que o Senhor deu para eles. Ó. Em nome de Jesus, para que eles não percam, Senhor. Pai, que eles valorizem o pouco que já está nas mãos deles, para que eles possam ser fiel no pouco e no muito o Senhor colocar. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, Senhor, que seja, se já perderam um pouco ou parte, que seja recuperado para a tua glória, só para confirmar que foi o Senhor que chamou eles aqui à frente, Senhor, só para eles darem testemunho para que o incrédulo passe a crer. Em nome de Jesus, eu creio na vitória, em nome de Jesus. Amém? Segura, não deixa escapar pelas mãos, não, segura o que Deus te deu. Amém? Não entrega de bandeja, valoriza cada centavo, não desperdice. Deus multiplicou pães e peixes e depois mandou colher 10 cestos, né? 12 cestos, mandou colher, porque não quer desperdício. Aquele que desperdiça não honra a Deus, não glorifica a Deus, não é digno de receber mais. Valoriza cada moeda que você tem, valoriza cada 10 centavos, fica lá, jogando as moedinhas no cantinho da sua casa lá para depois juntar e comprar. Valoriza mesmo, tem moeda caindo debaixo do banco do seu carro, tem moeda no chão, valoriza cada centavo. Como é que você vai ser digno de receber muito se o pouco você não honra? Valoriza tudo, dê valor a tudo. Amém? Alguém passando mal? Alguém enfermo? Todo mundo sadio? Estamos prontos para orar. Se desejar, estamos prontos para orar. Fica aqui do meu lado, por favor. Sem problema. Eu estou vivendo, eu quero que Deus me dê de presente um dia de paz, um dia descansado. Amém. Mas só mal-estar no corpo, não? Dores? Dor nas pernas, no joelho, dor em todo lugar, mas... Todo lugar. Uma lista. Amém? As costas. Desde sexta-feira, dor nas costas. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pode erguer um pouquinho a sua cabeça? Poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enfermidade, nós te repreendemos
e te ordenamos, saia dele, em nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus, nome de Jesus. Pai, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer, Pai. Só para que o Senhor seja glorificado, só para que o Senhor seja exaltado, só para que o inimigo seja envergonhado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, enfermidade, saia dele, em nome de Jesus. Crê? Tudo é possível que crê. Vou começar daqui para lá. Há quanto tempo? Sexta-feira, né? Precisa trabalhar e não tem como, né? Falta de ar também. Tudo é possível, a senhora crê? Tudo é possível, a senhora crê? Pode baixar seu braço assim do lado. Pode fechar suas pernas. Meu Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu sei que tem alguns que não creem, Senhor, mas isso não é para o incrédulo, isso é para os crentes. O Senhor falou para Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Pai, te glorifico. Vou precisar encostar nas suas costas, tá? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, poderoso nome de Jesus. Olha para cima, para o alto, irmão, por favor. Bem para o alto, isso. Em nome de Jesus Cristo. Coluna vertebral, volta no lugar, eu te ordeno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para o alto, mais para o alto. Em nome de Jesus Cristo, coluna, volta no lugar, eu te ordeno. Em nome de Jesus Cristo. Olha para mim. Faz assim com a perna. Procura essa dor. Tem dor aí? Nem um pouquinho. Saiu? Saiu. Pai, nós te glorificamos. Toda a glória e honra do Senhor. Pode chegar mais aqui. E onde Shunkiasu, de Mikanturiasu, de Mai. Aqui as teo, de Kinturion, de Mandaga, Surya Hashai. De Cantrami, Sunda Mantula Managasu. Aqui este. Tui Maha, fala contigo em mistério. Porque não o que é para falar para ti não é para todo mundo. Porque tu entendes a minha língua. Ramaste Hashien, Dekanjue, Hanamanagasu. Entrega tudo que eu mandar para me falar, para entregar para os meus. Muitos dos teus não querem dar ouvidos, mas sou eu que te uso lá no dia, Ramai. Quer eles queiram, quer eles não queiram. Eu te escolhi. Abra a tua boca, entregue tudo que ele mandar. Aquilo que eu ponho no teu coração não é teu, é da minha igreja. Está pronta dos pés dessa mulher. Eu te ordeno, saia dela, em nome de Jesus Cristo. Irmã, olha para mim. Crente não mente, crente fala a verdade. Faz assim com as pernas, mexe com os seus braços. Procurador. Nossa, até estalou tudo aqui, pastor. Tem alguma dor? Saiu? Saiu. Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Meu Pai, te damos graça. Toda enfermidade no corpo deste homem, seja qual for a origem ou procedência, nós te ordenamos, saia dele, em nome de Jesus Cristo. Seja fisgada nas costas, seja o que for, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, faça deste homem um pregador do teu evangelho mesmo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pelas palavras reveladas. Obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo teu amor. Pai, despeça-nos em paz, se conosco, complete a obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Se alguém desejar ofertar, fique à vontade naquela caixinha. Amém? Para ajudar na obra do Senhor. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós que nós diremos. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus.